Olá a todos, hoje a nossa aula será sobre artigo de opinião. O artigo de opinião ele é um texto onde o autor defende ali o seu ponto de vista, a sua forma de pensar, a sua opinião em torno de um determinado assunto e de uma determinada polêmica, às vezes um tema, não importa, tá? Mas o artigo de opinião é aquele onde o autor defende o seu ponto de vista. Quer ele seja favorável a esse tema, quer ele seja desfavorável a esse tema. Mas ali o autor defende a sua opinião. E então, raciocinando a partir disso, nós podemos concluir que o artigo de opinião ele é um texto que argumentativo. Exatamente. Ele é um texto argumentativo. Como elaborar um bom artigo de opinião? Nós devemos começar pelo título. O título ele deve ser um título atraente. Ele deve ser um título que chame a atenção do leitor e que prenda o leitor ali a princípio naquilo que você quer, que você vai dizer. Prestem bem atenção. Você pode usar no título várias pontuações. Ponto de interrogação, às vezes. Você pode utilizar ali no título até um ponto de exclamação, 3 pontos. A única pontuação que você não pode utilizar no título de um artigo de opinião é um ponto final. Isso, nunca cometam esse erro. Às vezes nós vemos por aí, em determinado, até em revistas, jornais, a pessoa colocar esse ponto final. Não façam isso, por favor, tá? Por favor. Então o título ele é indispensável e importante para, a priori, a princípio de tudo, prender a atenção do leitor ou daquele que vai corrigir uma determinada redação que se baseia em um artigo de opinião, ou para aquele que vai ler uma notícia aí de jornal ou qualquer coisa nesse sentido. Logo mais à frente, em outros vídeos, nós vamos ligar, tá, o artigo de opinião à sintetização da crônica. Tá? Logo em seguida, daqui a uns 2, 3 vídeos, depois que vocês já estiverem bons em artigo de opinião, nós vamos ligar o artigo de opinião à crônica. E você vai entender porque um sustenta o outro e um é tão importante para o outro. Tá? O tema. O tema ele tem que ser algo em que você ou defende ou você acusa. Contanto que ali no artigo de opinião você deixe expresso, claro, o seu ponto de vista. Tá? E como os outros textos, ele também se baseia em introdução, desenvolvimento e conclusão. Que é a base de todos os textos. Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução do artigo de opinião, ela é um pouquinho diferente das demais. Tá? Ali nessa introdução você vai trabalhar claramente a sua tese. O que você pensa, o ponto de vista que você quer defender. Tá? A princípio é isso. Na introdução você vai trabalhar claramente o ponto de vista a ser defendido. Você vai deixar claro, você vai introduzir o leitor a esta ideia. Você vai expressar ali o seu ponto de vista, aquilo que você quer defender. Tá? O artigo de opinião, ele está sempre ou na primeira pessoa do singular, guardem bem isso, ou na terceira pessoa do singular. Ele sempre começa ou na primeira pessoa, que é onde você defende a sua opinião, ou na primeira pessoa do singular, ou na primeira pessoa do plural. Tá? Sempre ou na primeira pessoa do singular, ou na primeira pessoa do plural. Tá? Você pode usar a terceira pessoa durante o texto? Pode, é óbvio que você pode.
Pode sim. Você vai lá dentro desse texto e você coloca lá, de acordo com fulano. E ali você expressa. Você vai ao longo do artigo de opinião, você não simplesmente dá a sua opinião, mas você usa embasamentos. Por exemplo, você pode citar autores, você pode citar fontes, você pode citar gráficos, você pode citar números. Todas as ferramentas que você puder usar para defender a sua opinião no desenvolvimento do texto é de extrema importância. Guardem bem isso, tá? Toda e qualquer ferramenta que você puder utilizar é de extrema importância. Por quê? Porque o leitor, ele vai falar, poxa, essa pessoa sabe o que ela está falando. Ela sabe o que ela está desenvolvendo, quais são as principais ideias que ela quer defender. Outra coisa também, o texto deve seguir uma sequência lógica, pois como ele é um texto argumentativo, lembre-se sempre que você está ali na tentativa de convencer alguém. Uma opinião, ela vai buscar convencer alguém, vai buscar trazer essa pessoa para enxergar as coisas a partir do seu ponto de vista. Então, baseado nisso, você deve se lembrar sempre que em um artigo de opinião, a linguagem deve ser clara, objetiva, simples, prática, tá? Você pode utilizar perguntas, ponto de interrogação ali durante o artigo de opinião, durante o desenvolvimento? Pode. De repente você está lá fazendo um texto, está elaborando esse texto, com seu raciocínio lógico totalmente ali num acelerado, não é? Concentrado, e você fala, por que isso aconteceu? E chama o leitor para pensar junto com você. E logo em seguida você dá a resposta. Tá? Você vai colocar ali, vai expressar o seu ponto de vista. Você questiona e ao mesmo tempo você responde logo em seguida. Pois o artigo de opinião é isso, é você levar o leitor também a se questionar em torno daquele determinado tema e também a ele ver o ponto de vista seu. Por exemplo, vamos pegar aqui. Por que de prolongar tanto a quarentena no Brasil? Aí tem alguns que têm a opinião lá, vai dizer, para evitar que o Covid-19 se propague, etc. e tal. Outros vai dizer, não, é porque existe uma política por trás disso. E assim sucessivamente. Um artigo de opinião é exatamente isso, tá? Onde a pessoa ela se questiona e ao mesmo tempo também ela responde, ela expressa ali a sua ideia e o ponto de vista em que ela está defendendo a sua opinião. Isso no desenvolvimento, tá? No desenvolvimento do artigo de opinião, tá? O título ele sempre deve ser criativo, lembrem-se sempre disso. A linguagem, ela sempre deve ser o quê? Coloquial, simples, prática, fácil de ser entendida. Observe que aí existe uma pequena relação com a crônica também. Logo em seguida nós vamos emendar. A crônica vai se estruturar na capacidade que você tem de sintetizar um artigo de opinião. Você tem também a capacidade de colocar ali dentro do artigo de opinião fatos históricos. Fatos que realmente lembram, que levem o leitor ao conhecimento. Fontes, como eu disse, tá? A estrutura do texto, ela sempre deve ter como exemplo, como exemplo, um fato verdadeiro, sempre baseado em um fato verdadeiro. Por quê? Porque um fato verdadeiro, ele vai ter mais provas para que você possa afirmá-lo ali à frente. Se você pegar uma opinião meio vazia, um fato desconexo da realidade, certamente você vai ter mais trabalho para desenvolver uma tese e defender ele, é claro. Então, se você tiver
Olha só, prestem muita atenção, que isso é bastante importante. Se você tiver a oportunidade de escolher entre um fato verdadeiro e um fato fictício, sempre no seu artigo de opinião, escolha o fato verdadeiro. Por quê? Porque será mais fácil de ser defendido. Você vai estar confrontando e colocando ele na realidade do dia a dia das pessoas com mais facilidade, com mais simplicidade, com mais clareza. Então, observem sempre, peguem sempre fatos verdadeiros. Logo em seguida, nós teremos uma outra aula sobre artigo de opinião. Vou encerrar essa aula por aqui para que não fique muito longa. Grande abraço a todos.